Começando aqui, meus amigos, mais um trabalho. Nós vamos dar continuidade do nosso estudo no Livro dos Médiuns. Nós estamos falando da influência moral dos médiuns, lá do capítulo 20. E vamos entrar agora na pergunta número 10, do item 226. Aqui Kardec ele vinha falando sobre, no item 9, né, ele já perguntava qual é o médium que nós poderíamos considerar como sendo o médium perfeito. E aí então os espíritos lamentaram, né, dizendo que bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. E aí a gente lembra que, como foi conversado no nosso encontro anterior, quando nós falamos em médiuns perfeitos, né, nós dificilmente conseguiríamos encontrar, assim como não encontramos um médico perfeito, um juiz perfeito, um advogado perfeito, um professor perfeito, um atleta perfeito, um artista perfeito. Isso porque, antes de nós falarmos sobre as atribuições de cada pessoa, nós devemos falar primeiro sobre o seu caráter. E é esse caráter que vai determinar exatamente a efetividade do trabalho que ele desempenha. Então, quando nós falamos em médium perfeito, pelo simples fato de nós não encontrarmos pessoas perfeitas aqui nesse nosso mundo, né, um mundo de provas e expiações, um mundo de espíritos que necessitam tanto de trabalho moral para poder buscar a sua regeneração, buscar o seu crescimento pessoal, e já mostra claramente que nós não encontramos. Seria como perguntar, né? Seria como perguntar numa escola de ensino fundamental, né, ou ensino primário para os mais antigos, se nós temos ali algum aluno completamente formado. Se ele simplesmente não está formado, porque ele se encontra ainda nos primeiros passos da sua formação acadêmica, né? Então, até mesmo o aluno que chega no final ainda traz as suas deficiências, as suas limitações. Então, é a mesma coisa que acontece também, né? Então, faz parte da nossa natureza essa imperfeição. E dessa forma, o exercício mediúnico, assim como o exercício de qualquer atividade, também virá com as suas imperfeições. No item 10, que é o que a gente vai entrar agora, Kardec pergunta aos espíritos, né, lembrando que ele se encontra aqui fazendo uma entrevista com o espírito a respeito da influência moral dos médiuns nas comunicações, e aí então o espírito vem respondendo essas perguntas, tratando, né, sobre o modo como o médium se comporta diante desse trabalho, o resultado das influências positivas e negativas sobre ele, o comportamento dele diante da sociedade, né, que aqui ele se apresenta como trabalhador. No item 10, então, ele pergunta aqui, né, se ele simpatiza, ou seja, se o médium simpatiza apenas com os bons espíritos, como estes permitem que ele seja enganado. Vamos entender primeiro aqui o que significa ser enganado, né? Algumas vezes um espírito se manifesta trazendo as suas concepções a respeito de vários temas do mundo espiritual, do mundo material, da nossa história, das nossas atividades. E esse espírito é um espírito comum e muitas vezes bastante equivocado, né, sobre as verdades que ele acredita, que ele acredita difundir. E aí então o médium recebe aquela comunicação e ele vai então fazer uma seleção, fazer uma triagem da informação que recebeu para depois fazer a divulgação. E aí então a gente pergunta, se ele é um bom médium e tem relacionamentos saudáveis com bons espíritos, por que esses permitem que esses espíritos imperfeitos tragam essas informações que são duvidosas, polêmicas, equivocadas? Quantas e quantas vezes em reuniões mediúnicas de psicografia, de psicofonia, um espírito se manifesta e começa a emitir a sua opinião sobre determinados temas, como por exemplo a respeito do próprio exercício mediúnico num centro espírita. Como eles dizem assim, olha, o jeito que vocês fazem a reunião aqui é um jeito equivocado. Vocês podem fazer melhor de um jeito diferente. E aí então as pessoas que estão ali presentes vão começar a ficar meio ressabiadas, né? Será que nós estamos errados ou é o espírito que tenta trazer uma nova forma de realizar esse nosso trabalho, mas essa nova forma é equivocada, né? Mas o principal
muito mais do que a informação que o espírito passa e a forma como o grupo vai receber aquela informação, é como eles vão passar a olhar para o médium depois dele ter dado condições ao espírito de transmitir aquela mensagem. Nossa, mas ele era um médium tão bom, só espíritos orientadores, esclarecidos, bondosos falavam através dele. De repente vem esse espírito provocar essa polêmica aqui entre nós. O que aconteceu com esse médium? Será que ele perdeu um pouco do poder dele? Será que por acaso ele está começando agora a receber espíritos inferiores? Então o médium começa a ser julgado pelo fato dele, ser ali um instrumento para aquela comunicação. No caso das psicografias em especial, quando o médium psicografa e depois ele mesmo, né, costuma fazer a leitura daquilo que ele recebeu, né, normalmente é o médium que faz isso, mas não é uma regra, né? Então quando ele faz a leitura, ele começa ele mesmo a questionar a veracidade dessa informação. Através da psicofonia é uma coisa que sai na hora. Depois ele pergunta: o que foi conversado? Ah, um espírito que falou disso, disso e disso. Aí todo mundo ele mesmo começa a perguntar: olha, mas eu não sei se esse espírito que disse isso disse a informação correta. A gente lembra, né, o próprio Chico, quando ele começou a receber a publicação, né, do Nosso Lar, naquele momento ele começou a duvidar que aquilo tudo que estava sendo passado fosse verdade. Até então, né, como a gente já comentou, Emmanuel acabou intervindo, e colocando em contato direto com aquela realidade que ele começava a descrever e tal, para que ele pudesse ter certeza. Mas a mesma coisa aconteceu assim. A Dona Ivone do Amaral Pereira, a mesma coisa. Quando ela começou a receber as informações que fizeram parte do livro Memórias de um Suicida, ela também começou a questionar tudo aquilo. E ela tinha muita dúvida quando ela colocava aquilo para ser publicado, a avaliação dos amigos e tal. Então, normalmente o médium, quando ele recebe uma comunicação, e ele é um médium experiente, um médium trabalhador, na verdade os espíritos, conforme eles respondem para nós aqui, eles permitem a comunicação desses espíritos inferiores, primeiro, né, pelo fato de estabelecer essa comunicação com o plano espiritual. Isso é benéfico tanto para os encarnados como para os desencarnados, a título de estudo, a título de fortalecimento das convicções, né, mas principalmente para que o médium possa desenvolver nele próprio um senso de julgamento. Aquele senso de dizer assim: será que o que eu disse, ou o que os espíritos disseram através de mim, essa informação é válida ou não é? Se por acaso a informação não for válida, ele vai começar a ter uma compreensão maior de que ele está sujeito também a esse tipo de influência e que ele deve se manter constantemente em vigilância, para que tudo aquilo que for transmitido através dele tenha fundamentação dentro da codificação. Então isso é bastante comum, porque na verdade o que o médium, quando ele começa a se acreditar eficiente demais, poderoso demais, infalível demais, ele começa a ficar cego. E essa cegueira moral que recai sobre ele acaba depois colocando em situações bastante constrangedoras. Porque na verdade a bondade, quando nós falamos a bondade que nós conquistamos, ela é algo que não se perde. A gente pode tentar ser bons e nessas tentativas a gente acaba falindo de vez em quando. Mas quando nós falamos na bondade conquistada, essa bondade se mantém. Mas a gente lembra que pelo fato do nosso caráter ainda ser bastante instável, pode ser que algumas vezes a bondade seja manchada, digamos assim, por alguns vícios, algumas tendências que nós ainda temos dentro de nós. Porque a bondade não significa a depuração completa. A bondade significa um comportamento, um caminho que nós escolhemos. Mas algumas vezes no meio desse caminho eu posso fazer escolhas diferentes. Então, tanto na minha vida pessoal, na minha vida terrena, como nessa minha relação com o mundo espiritual, apesar do meu caráter, eu continuo ainda fazendo parte de um mundo de provas e expiações. Se eu quiser ser um médium perfeito para falar somente com espíritos perfeitos, então eu vou precisar reencarnar num outro planeta que seja puro, e ali todos os espíritos e todas as relações que eu tiver serão puras. Então, estarmos no mundo de provas e expiações significa que todos os tipos de espíritos estão ali participando dessa atividade. Algumas vezes atividades que dizem respeito à coletividade, ao grupo todo, e algumas atividades que dizem respeito apenas à formação do meu próprio caráter.
Então, quando Kardec perguntou se ele simpatiza com os bons espíritos, como eles permitem que ele seja enganado? A resposta: os espíritos bons permitem que os melhores médiuns sejam às vezes enganados, para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Além disso, por melhor que seja o médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco, pelo qual possa ser atacado. Isso deve servir de lição. As comunicações falsas que recebe de quando em quando são advertidas para evitar que se julgue infalível e se torne orgulhoso. Porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realejo, que basta girar a manivela do seu instrumento para obter belas áreas. Essa analogia é interessante. A gente lembra do realejo, né, que antigamente se usava muito nos parques, né, aqui no Brasil e em outras partes do mundo também, né, na Europa principalmente. Então ele rodava ali o realejo, tocava aquela musiquinha, vinha um periquito, pegava aquele cartãozinho com uma mensagem, né, as pessoas davam uma contribuição para o artista nessa hora, e muitas vezes o médium acha que é assim. Porque no realejo, na verdade, aquele que é o tocador, ele vai rodar aquela manivela e vai tocar a música que está programada, como se fosse numa caixinha de música. Então ele vai rodar, aquela música vai tocar. Ele vai rodar de novo, a mesma música vai tocar. Então ele simplesmente vai transmitir aquilo que já está pré-programado. No caso do médium, não é assim. Ele vai entrar numa relação com o mundo espiritual que vai depender muito do livre-arbítrio de cada espírito, do caráter, do conhecimento de cada um. Então ele não é um instrumento que repete aquilo que já vem pré-programado. Se eu sou um bom médium, eu só vou transmitir aquilo que vem dos bons espíritos. Na verdade, o fato de ser bom médium, isso diz respeito ao seu caráter, isso diz respeito à sua dedicação e o resultado do seu trabalho. Mas as relações imperfeitas que ele estabelece, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, elas continuam. Então, assim como, independente de ser médium, eu posso me considerar uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sem vícios, uma pessoa de bom caráter, bem dedicada às causas cristãs e tudo mais. Mas no meu dia a dia, eu vou me deparar o tempo todo com pessoas que são gananciosas, ambiciosas, invejosas, críticas. Então muitas vezes a gente acredita que o nosso relacionamento com o mundo espiritual, ele passa por uma filtragem apenas para selecionar as pessoas boas. É como se nós pegássemos assim, olha, eu só vou deixar entrar na minha casa pessoas que são boas, eu só vou deixar os meus filhos conversarem com as pessoas que eu julgo serem boas, e eu vou me esquecer daquele mundo imperfeito para que meus filhos não tenham contato com isso. Só que na verdade eles terão contato. Na escola eles vão encontrar com um amiguinho, com um professor, com um funcionário da escola, no meio da rua vão encontrar alguém que faz uma provocação. Então, essas mesmas relações, elas são também absolutamente naturais no mundo espiritual. Só que elas acabam sendo muito menores, naturalmente, pelo fato delas se darem através das sintonias. Mas, eventualmente, esses espíritos também se manifestam, até mesmo para que os próprios espíritos possam ser educados. Porque se eu sou um espírito que sou meio mau caráter, vamos dizer assim, porque a gente fala a palavra zombeteiro, só que essa palavra zombeteiro não é da nossa geração, né? Então muitas vezes a gente fala sem saber exatamente o que significa. Então a gente fala assim de um espírito que tem um caráter duvidoso, um espírito que é meio arruaceiro, meio brincalhão. Quando esse espírito entra em contato com o médium, que tem um caráter elevado, que tem uma postura diferente, esse próprio espírito muitas vezes se constrange com esse contato. E esse constrangimento serve para ele exatamente fazer uma autoavaliação de si mesmo. Então isso serve de aprendizado para o médium, né? É zombeteiro, né, Babinha? Então, assim, para o médium, que vai ter uma análise, primeiro ele vai começar a praticar o exercício da caridade, da indulgência, de não fazer julgamento sobre o caráter daqueles espíritos que se manifestam através dele. Segundo, ele vai aperfeiçoar o seu bom senso, o seu senso de julgamento, para poder exatamente compreender que ele não é infalível, né? E essa infalibilidade que a gente fala não é com relação à informação que chega, mas é com relação aos relacionamentos que ele estabelece com o mundo espiritual. Então ele vai começar a ficar mais atento. Se por acaso ele se deixar enganar, porque aqui eles falam para nós, né, que existem pontos fracos no caráter do médium. Esse ponto fraco, eu posso ser uma pessoa extremamente generosa,
Mas muitas vezes eu gosto de um pouco de fama, eu gosto de um pouco de aplausos. Isso significa que é orgulho. E aí então, quando acontecem essas comunicações imperfeitas, e ele começa a ver que aqueles espíritos que falam através dele não são aqueles espíritos nobres, aqueles espíritos luminosos, ele começa a baixar um pouquinho a bola de orgulho dele. E eventualmente, se ele se deixa enganar, ele vai sofrer um constrangimento, porque ele acredita que tudo aquilo que vem através dele é perfeito. E algumas vezes essa informação que ele julga perfeita, ele fica tão inseguro com relação àquilo que chegou, ele lê aquela informação, ele fala assim, olha, eu não acredito muito nisso que está escrito aqui, eu não concordo com o que está escrito aqui. Mas se eu disser para as pessoas que eu não concordo, as pessoas vão começar a duvidar da minha capacidade. Então eu passo a si mesmo a informação. Se por acaso comentar alguma coisa, porque eu não percebia, porque eu não entendi, coisa e tal, e isso pode gerar para ele uma situação constrangedora. Porque aí então as pessoas vão dizer aquilo que veio através dele não é verdade. Então a gente vê que o aprendizado é bastante interessante. É mais ou menos assim, nós, embora nem todos sejamos médiuns ostensivos, nós somos leitores. Nós ouvimos palestras, nós gostamos de livros, gostamos de artigos. Se eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, é muito comum a gente correr para a internet e chamar lá o médium Google, né? Que é o nosso melhor médium que tem. Você coloca lá o tema que você deseja e aparece de vários artigos. E a gente faz uma leitura rápida e muitas vezes a gente pega um site que é muito bem produzido, com aquelas imagens muito bonitas, pega um texto que é muito bem escrito, com uma assinatura, por exemplo, que aquele texto foi escrito através de Chico Xavier. A gente muitas vezes nem lê o conteúdo daquela mensagem. A gente pega a mensagem como sendo uma informação precisa e objetiva, sem fazer nenhuma avaliação. Algumas vezes a gente vai numa biblioteca, numa livraria, e olha assim na prateleira e vê aquele livro que tem um tema interessante, com uma capa muito bem desenhada, com um texto muito bonito e coisa e tal. A gente lê e começa a dizer, gente, li um livro assim que é maravilhoso, porque ele fala disso, disso, disso. Mas a gente não tem aquela preocupação de estudar. Isso eu me lembro, na época em que eu comecei a estudar a doutrina, comecei a ler muitos livros de tudo quanto é autor. Qualquer livro que chegava eu lia. Eu não tinha muita preocupação de ler, não. Eu gostava assim de ler o título, olhava para o desenho da capa, abria, percebia se as letras eram grandes, se tinha desenho, para não ficar muito cansativo, né? Esse que era meu método. Então era o tamanho da letra e a quantidade de desenho que tinha lá dentro. Aí eu falava assim, bom, esse livro vai ser bom de ler porque ele vai ser rápido, né? E eu lia aquele monte de coisa, mas sem aquele bom senso, sem aquela referência para fazer o estudo. Porque, na verdade, se você não tem base para fazer comparação, aquilo que chega para você pela primeira vez, a princípio é uma verdade. Mas quando você começa a avaliar um pouco mais, começa a estudar, começa a ter um senso crítico, a gente já lê um livro, já fala assim, já não estou gostando dessa história, já não curto muito aquele autor, já não gosto muito daquele espírito, esse tema também não é muito agradável. Então a gente começa, através do nosso estudo, a fazer uma avaliação. A mesma coisa acontece com o médium. Nós temos ali muitas histórias interessantes de pessoas que fazem estudos, que participam de grupos de estudos, que têm vergonha de falar dos livros que leu. Afinal de contas, eu tenho uma reputação a zelar. Eu não posso falar que eu li Violetas na Janela. Né? Eu não posso falar que eu li Zíbia Gasparetto. Então eu começo a selecionar os autores, somente aqueles mais nobres, para poder chamar atenção. Não, eu li, por exemplo, Leon Denis, eu li Herculano Pires, eu li Kardec, eu li, que mais? Eu li Dona Ivone do Amaral Pereira, e só isso. Esses são os mais importantes que eu li. E eu acabo escondendo todos aqueles que eu também li, e que de alguma forma acrescentaram alguma coisa, acrescentaram algum ensinamento, ou me levaram a fazer uma avaliação mais profunda daquilo que eu li. Então é exatamente isso, esse orgulho que nós temos em falar das nossas leituras para poder impressionar as pessoas, para dizer assim, eu li Alexander Aksakov, que é um pesquisador do passado, né, russo. Eu li Gabriel Delanne, que era um outro pesquisador, né, lá do passado na França. Eu li isso, li aquilo. Então a gente começa a falar apenas os títulos que começam a impressionar as pessoas. Isso é orgulho. Da gente falar assim, eu posso dizer assim, olha, eu li esse livro, mas eu não gostei muito. Eu li aquele outro. No caso dos médiuns é a mesma coisa. Ele recebe uma comunicação que é bonita, as pessoas adoram, e começam a dizer assim, nossa, mas as mensagens que vêm através de você são lindas. Aí eu vou dizer assim, que isso, imagina, deixa disso e tal.
Aí depois vem outro e fala assim, nossa, não vejo a hora de ter uma reunião com você de novo para que você possa ter uma comunicação daquelas. E ele diz, que é isso, não precisa disso tudo. Mas por dentro ele está inflando, inflando, inflando. E esse orgulho começa, na verdade, a afastar os espíritos que estão interessados em trabalhar através dele. Porque ele começa então, percebe que o médium deseja, com aquelas mensagens, se autopromover. E não manter aquela humildade, aquela simplicidade, para que ele se veja como um instrumento dizendo assim, olha, na verdade o que eu fiz é apenas trazer uma comunicação, mas a mensagem é mais importante. E essa mesma mensagem poderia vir com qualquer pessoa, não somente através de mim. Aí mesmo assim as pessoas vão insistir, mas ele começa já a colocar os pés no chão. Aí então ele começa a receber as comunicações já sabendo que as pessoas estão esperando alguma coisa importante dele. É aí que os espíritos dizem assim, vamos dar uma chacoalhadinha nele, só para ele poder despertar um pouco mais, porque ele está começando a desenvolver aquela ilusão, aquela fantasia motivada pelo orgulho. E aí então vem o espírito, traz uma mensagem qualquer e tudo mais. Cabe a ele fazer essa avaliação, de perceber que ele é apenas um instrumento falível, um instrumento que sofre influências, um instrumento que tem um caráter imperfeito, que está em processo de elaboração e que pode ocorrer falhas. E que aquilo que ele desenvolveu não pertence a ele. Aquilo que o texto que chegou através dele não foi obra do raciocínio dele. Na verdade, alguém através dele. É como se o carteiro se sentisse importante. A gente visse assim, por exemplo, né, aqueles carteiros que entregam correspondência de casa em casa, e ele se sentisse assim um mensageiro ainda imperfeito, né, o mensageiro ainda aquele trabalhador braçal, e viesse aquele pessoal do SEDEX, né, que faz aquelas entregas, aquelas encomendas especiais, e o carteiro do SEDEX se achasse mais importante que o carteiro que entrega na rua, só pelo fato dele ir de carro na casa das pessoas. Essa é uma comparação de mensageiros que entregam correspondências que não pertencem a eles e que vão para outras pessoas, e eles se acham importantes pelo trabalho que eles fazem. Disputando então quem é melhor, quem é pior. Né? A Vânia colocou, né, o que você lê não é o mais importante, né, sim como a casa espírita que frequenta, o tipo de estudos que participa. O que vale é o que absorve de cada coisa e o que põe em prática. Né? Isso que é fundamental para todos nós. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, por isso colocado para nós aqui, né, que essas comunicações de nós estarmos em contato com pessoas imperfeitas e com espíritos imperfeitos faz parte do nosso mundo. E que assim como os espíritos são falhos, nós também somos falhos. O item número 11. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos cheguem sem qualquer alteração? Resposta: desejar o bem e repelir o egoísmo e o orgulho. Ambos são necessários. Aqui a gente já começa a pensar de um modo diferente, porque quando nós falamos sobre a mensagem legítima e intocável que chega do mundo espiritual, nós primeiro temos que estabelecer uma relação saudável com esses espíritos. E essa relação saudável não é apenas o desejar, é o fazer por merecer. Então nós começamos a conquistar amigos, já que nós lembramos que semelhantes atraem semelhantes. Então é o nosso comportamento elevado que vai atrair os espíritos que têm comportamento elevado. Naturalmente que nós encontramos espíritos que são muito mais elevados, conscientes do que todos nós, né, pelo fato de terem uma experiência maior, mas é a nossa sintonia, é a nossa afinidade com esses espíritos que vai fazer com que essa amizade se torne cada vez mais sólida. Então eu posso ser um médium extremamente orgulhoso, desejando que os espíritos queiram falar através de mim. Mas não é assim que funciona, porque nós vemos que é uma relação de interesse. É mais ou menos assim, se eu me tornasse uma pessoa importante pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento, pela minha vida que eu tenho, pelo meu sobrenome talvez, né, um sobrenome importante, e as pessoas querem fazer amizade comigo para poder se destacar. Olha, eu tenho um amigo assim. Você sabia que eu conheço fulano? Você sabia tal coisa? Na verdade, essa é uma relação de interesse, e o interesse nada mais é do que a exaltação do orgulho. Então, na verdade, as relações sinceras, as amizades verdadeiras, elas independem desses fatores externos. Elas se dão por afinidade de ideias, afinidade de sentimentos, e com o mundo espiritual não é diferente. Então, para que a gente possa receber palavra, né, a palavra
de sabedoria dos espíritos mais elevados, dos espíritos superiores, é necessário que o médium seja aquele instrumento fiel desses espíritos. E para isso ele tem que estabelecer uma amizade sincera com eles também. São amigos espirituais, algumas vezes amigos de longa data, amigos que são novos, né? Então não basta apenas eu querer alguma coisa baseado no interesse. Esses espíritos não são assim. Basta a gente ver que se por acaso a gente começa a perceber que a amizade de alguém direcionada a nós é por causa de algum tipo de interesse, a gente já começa a pensar assim, aquela pessoa é falsa. Porque na verdade ela não está interessada em mim, ela está interessada em me utilizar para se promover. E é nisso que os espíritos então acabam se afastando, da mesma forma que nós nos afastamos também. E esses espíritos, para poder confiar em alguém, para dizer assim, o que eu vou dizer para as pessoas que estão encarnadas, para que elas tenham uma compreensão maior, e elas aceitem isso como verdade, eu preciso de um médium que seja confiável. De um médium que ele tenha uma reputação aos olhos dessas pessoas, também uma reputação de verdade, de dedicação, de sinceridade. E não aquele que é falso, que apenas quer fazer uma propaganda de si mesmo através dessas comunicações. Aqui no item 12 nós temos uma continuidade, né, dessa resposta. A Zilus colocou, né, como identificamos um espírito nobre, pois sabemos que os pseudo-sábios também podem passar por um e nos confundir. É toda uma questão de sintonia. Como é que você identifica, Zilus, na sua relação, uma pessoa que é sincera com você e uma pessoa que está sendo meio falsa? É uma questão de percepção. Todos nós somos assim. Alguns que demonstram uma carência, alguns que necessitam de amizades, eles se entregam de cabeça nessas relações sem fazerem uma avaliação. E eventualmente eles acabam depois se frustrando, se decepcionando com as pessoas. Eu nunca imaginei que ela fosse capaz de fazer isso, eu nunca imaginei tal coisa. Só que na verdade ela nunca imaginou porque ela nunca parou para pensar. Então, o que eu falo para vocês, a nossa relação com o mundo espiritual, ela é exatamente a mesma relação que nós temos aqui no nosso mundo. Então, se você quer pensar como um espírito pseudo-sábio se comporta, como um espírito sábio se comporta, um amigo espiritual se comporta, um obsessor se comporta, olha a sua volta. Você vai ver pessoas que são da mesma forma. Pessoas que são pseudo-sábias, por exemplo, que gostam de entrar num debate, gostam de fazer citações, gostam de falar coisas difíceis, mas que no fundo a sua vida segue um caminho completamente diferente daquilo que ele fala. E algumas vezes até traz ali algumas palavras que são contraditórias, né, que se a gente for entrar num debate, vai ser um debate interminável e bastante desagradável também. Então tudo isso acontece nas nossas relações do nosso dia a dia. A relação com os espíritos desencarnados é a mesma relação com os espíritos encarnados. O mesmo bom senso que nós fazemos para poder analisar as nossas relações, o nosso grupo social, é a mesma coisa. Algumas vezes você vai numa instituição religiosa, política, e você vê aquela pessoa fazendo um discurso, que você dá aquela coçadinha atrás da orelha e fala assim, olha, sinceramente eu não concordo com o que ele está falando. E todo mundo fica deslumbrado, porque ele é o máximo, porque é isso, mas você não concorda por algum motivo. Se por acaso você tiver razão, você percebe que aquele espírito se comporta como um pseudo-sábio. Ele quer impor as suas verdades, só que na verdade aquelas verdades dele entram em contradição com aquela verdade universal. É aí que nós fazemos essa avaliação. Não precisamos ir muito longe. Basta a gente analisar o universo à nossa volta, basta a gente analisar nós mesmos. Araci colocou, né, se um espírito pode enganar pela aparência, né, é a mesma coisa, né? Essa aparência, embora muitas vezes a gente não possa ver, né, esse lado sensitivo também nos permite fazer ter essa percepção. Né? Se o espírito pode enganar pela aparência e pela fala, não engana pela energia, né? Como não sentimos sua energia quando mistifica, né? Ou nos enganamos nisso também. Né? Na verdade, Araci, o médium sensitivo, que tem ali uma sensibilidade mais desenvolvida, ele começa a perceber pela presença. Da mesma forma que você... Imagina que você vai fazer um curso. Né? O dia que você chegou aqui na nossa sala, você provavelmente, não sei como é que você chegou aqui, se você tropeçou na porta e caiu, ou se alguém te trouxe até aqui dentro da sala, eu não sei como é que você veio aqui parar na nossa sala. Mas a partir do momento que você chegou aqui, você começou primeiro a ouvir aquilo que era transmitido, você começou a ler
aquilo que era escrito na área de texto, e você começou a fazer uma avaliação do conteúdo daquilo que chegava através de você. Aí você começou a perceber se você se afinizava com essas ideias ou não. Isso é um tipo de energia. A energia que te provoca através daquilo que você ouve. Ah, foi indicação da Silvia? Legal. Então, é através daquilo que você, do efeito daquela mensagem traz, te provoca em você. Então, assim, no caso com a relação com o mundo espiritual, é algo que a gente não consegue ver. É algo que a gente não consegue compreender. Mas você, através dessa sua sensibilidade, você tem ali uma sensação agradável ou não. Se você não tiver essa percepção, vai ser através do conteúdo. Porque o espírito, na primeira mensagem, você pode ficar deslumbrada. Mas depois, na segunda, na terceira, na quarta, você vai começando a ter uma coerência. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Você veio o primeiro dia, você ouviu alguma coisa, te agradou ou desagradou. Mas você continua. Depois você vem no terceiro, no quarto, no quinto, e você está aqui até agora. Então significa que você conseguiu então estabelecer uma relação de afinidade com o nosso grupo, com as nossas ideias e tudo mais. Então, mesmo que você não tenha aquela capacidade mediúnica de sondar a mente e o coração de cada uma das pessoas que estão aqui, você conseguiu fazer uma análise daquilo que era apresentado para você. Então é assim que a gente faz essa avaliação. Pelo nosso bom senso, por aquilo que a gente ouve. Algumas vezes tem espíritos que se manifestam uma única vez através de um médium. E ele traz aquela mensagem maravilhosa. A gente vai dizer assim, nossa, mas que mensagem linda. Adorei esse espírito. Tá certo, nós ficamos deslumbrados com aquele conteúdo e tal, coisa e tal. Mas depois de um certo tempo, se nós estabelecemos uma relação mais próxima, a gente pode ou confirmar essa simpatia, e esse caráter que o espírito apresentou, ou a gente começa assim a ficar um pouquinho decepcionado porque imaginava que não era bem assim. Nas nossas relações afetivas não é diferente, né? Aquele contato de namorados é uma coisa maravilhosa, porque ele é o amor da minha vida, porque isso, depois com o passar do tempo a gente vai conhecendo exatamente qual é o caráter daquela pessoa. Se ela continua realmente mantendo aquele alto padrão, afetivo, intelectual, de companheirismo e coisa e tal, ou a gente vai percebendo que ele tem falhas também. Então, na verdade, é através desse nosso contato e da nossa avaliação. Agora, tem médiums que muitas vezes, por causa dessa falta de cuidado, ele acaba se decepcionando muito. Aí é aquela questão, é o gato escaldado. Depois dele passar por tantas decepções, todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Agora, o ingênuo acha que todo mundo é bom até que se prove o contrário. E nós ficamos assim. Nós vamos nos relacionar e a gente vai se conhecendo com o tempo. Eu não vou te julgar como sendo o melhor, nem como sendo o pior. Eu vou te julgar como sendo uma pessoa igual a mim, com as suas falhas, com as suas imperfeições, com as suas necessidades, com as suas carências, com as suas virtudes. E é assim que a gente vai conhecendo as pessoas, sem esse deslumbramento e sem aquele julgamento precipitado, mas simplesmente dando possibilidade da pessoa se apresentar por aquilo que ela é. Como diz Emmanuel para nós, ele diz que só se desilude quem se ilude. Então, na verdade, as nossas decepções e frustrações são resultados das nossas ilusões iniciais. Então, sempre lembrar que o fato de ser espírito não faz dele melhor nem pior do que eu. Ele simplesmente é o que é. E eu vou ter que conhecê-lo para isso. Vou conhecê-lo pelas suas ideias, vou conhecê-lo pelo seu comportamento, vou conhecê-lo pelas suas energias, pelas suas vibrações, se for possível para mim isso tudo. A Ziluz colocou, hoje em dia é muito comum, dentro das igrejas católicas e protestantes, fazerem revelações, adivinhações. Eles chamam de profecias. E dizem que foi revelado por Jesus Maria, Pode ser um pseudo-sábio também. Tudo depende, a gente tem que lembrar sempre, Ziluz, que os espíritos que desencarnam, ontem mesmo nós falávamos, nessa nossa reunião que eu coloquei, que eu falei para vocês aqui em casa, eu falei bastante sobre isso. O nosso mundo, ele é um mundo de diversidades. Essa diversidade significa diversidade cultural, diversidade de crença, diversidade de ideias. Então, ideias das mais diversas. O fato de você pensar diferente de uma outra pessoa não significa que você vai ficar desamparada. Pelo contrário, todos nós temos o amparo do mundo espiritual.
E os espíritos que são amigos, eles vão falar com a gente através de uma linguagem que nós compreendemos. E algumas vezes eles podem se identificar com nomes, assim como temos muitas mensagens que chegam para nós de espíritos que se identificam como Bezerra de Menezes, muitas vezes não é o próprio Bezerra de Menezes, mas é um espírito que trabalha e tem autorização para falar em nome dele. Mas se ele falar assim, olha, eu sou o Zezinho e eu trabalho com o Dr. Bezerra, ninguém vai dar credibilidade para ele. Então nós temos aquelas pessoas que falam em nome por autorização e temos aquelas que falam em nome por maldade, né, por leviandade. Então, na verdade, assim, essas mesmas revelações e adivinhações que eles vão recebendo são fenômenos, partindo do princípio de que elas são legítimas, são fenômenos que acontecem em todos os lugares. Os centros espíritas não são os únicos lugares onde esses fenômenos acontecem. Quando um espírito vem e te traz uma informação sobre uma reencarnação, sobre uma influência espiritual, né? Pois é, Miriam, a gente tem que combinar quais vão ser as nossas 3 palavras, né? Para ter certeza, né? Assim a gente não corre o risco de praticar esses equívocos, né? E o engraçado é assim, né? A gente combina como se não tivesse nenhum espírito perto ouvindo o que a gente está combinando, né? Se ele quiser, ele vem e fala as mesmas 3 palavras e engana todo mundo também, né? Grande ingenuidade da nossa parte, né? Então, na verdade, assim, então os espíritos trazem para nós essas informações de uma forma que nós compreendamos. Agora, o conteúdo, se é um conteúdo verdadeiro ou não, vai depender exatamente do grupo. Um grupo que é focado no estudo, um grupo que tem ali sentimentos nobres, um grupo que se dedica ao trabalho no bem e tudo mais, dificilmente vai ser assediado por um espírito inferior. Exatamente por eles estarem constantemente sendo assistidos por espíritos nobres. Então essas comunicações que chegam, né, que foi o Espírito Santo, foi Jesus, foi Maria, etc. e tal, tudo é uma questão de avaliação. Kardec, quando nós vamos estudar sobre isso no livro Obras Póstumas. Mais para frente, né, inclusive ele fala sobre isso também no livro dos médiuns, mais para frente a gente vai estudar sobre isso. Ele diz assim para nós, né, que quando ele recebeu um comunicado que teve uma assinatura perigosa, que ele considerou, que foi Jesus, ele disse assim, eu apresento essa comunicação, mas com todas as restrições possíveis, porque esse é um tipo de nome que não é simplesmente um nome que nós podemos difundir. Então nós avaliamos o conteúdo daquilo que foi escrito. Então imagina Allan Kardec recebendo uma comunicação de Jesus. Ele mesmo tomou todo o cuidado. Dei uma lidinha depois, no capítulo 26 a 27 do Livro dos Médiuns, procurando ali sobre o Espírito Verdade. Kardec ele recebeu, sabe aquela batata quente na mão? Ele falou, o que eu faço agora? Eu divulgo isso ou não divulgo? Então ele mesmo colocou assim, o nome eu vou guardar sob reserva exatamente pela grandiosidade que ele representa. Então, na verdade, os espíritos se comunicam com todos nós. Mas somos nós que temos que fazer essa avaliação. Se nós alimentamos uma fé cega, isso fica muito mais fácil de ser enganado. É aí que esses pseudo-sábios vêm e trazem e manipulam a mente das pessoas. E esse fanatismo nós podemos encontrar dentro da doutrina espírita como dentro de qualquer instituição. Porque o fanatismo ele é uma paixão. E a paixão ela é uma característica do ser humano. Então não importa se é evangélico, judeu, muçulmano, ateu, o fato de ser humano, ele tem os mesmos medos, ele tem as mesmas ansiedades, as mesmas expectativas e tudo mais. Então cabe cada grupo selecionar. Numa igreja, por exemplo, aquilo que o pastor fala, por exemplo, né, numa pregação, e eu posso falar para vocês que um grande amigo meu, ele é pastor, ele é formado na igreja metodista e tudo mais, na universidade metodista e tal. Então assim, você fica pensando assim, as pessoas que ouvem aquilo que ele fala, né? Essas pessoas estão sendo enganadas ou elas estão sendo bem dirigidas? Vai depender daquilo que você conhece daquela pessoa. Eu conheço há mais de 20 anos, conheço o seu caráter, conheço a sua família, nós temos uma história de amizade muito antiga e tudo mais. Eu posso falar, olha, se por acaso eu precisar de uma ajuda, não uma ajuda religiosa, mas uma mão amiga, e eu ligar para ele, eu tenho certeza que aquilo que eu vou receber é sincero. Mas eu tenho essa certeza porque eu acabei de conhecê-lo. Eu não vou ligar para a casa do vizinho e falar assim, olha, eu preciso te confessar uma coisa. Então tudo é uma questão do quê? De nós criarmos em torno de nós esse ambiente saudável, esse ambiente de bom senso, de equilíbrio, porque os espíritos também se aproximarão dessa mesma forma, né?
Deixa eu ver o que vocês colocaram. O Barbudinho colocou lá em cima, né? Manso como a pomba, mas prudente como a serpente, né? Significa o quê? Que nós temos que ter aquele nosso coração aberto, coração sincero, mas astúcia, né? A astúcia de você saber exatamente quando aquilo que você recebe é sincero e quando aquilo que você recebe é ilusório ou é místico, né? Isso a gente vê através do tempo, né? E o problema assim da fé cega, que é exatamente aquilo que o Espiritismo combate, que ele traz uma fé racional, é exatamente isso, que você não acredita em tudo que chega através de você. Mas você avalia tudo, e como diz Paulo de Tarso, né, avalia de tudo e retende o que é bom. E é assim que a gente vai aprendendo, né? Deixa eu ver aqui. Osmar colocou lá em cima para nós, né? Penso que se trata de uma mediunidade ostensiva, quando não é embuste, né? Pois é o fenômeno mediúnico que acontece em todos os lugares. E a gente avalia essas situações partindo do princípio de que elas são verdadeiras. Porque a gente não pode avaliar se é verdadeiro ou não se você não faz parte do grupo. Se você não tem capacidade de conhecimento para fazer essa avaliação, né? A Vaninha colocou, né, a diferença não está na qualidade do caráter, mas sim na condição, né, exatamente ali. E a Zilus completou, né, meu irmão é pastor, ele sempre fala com esses termos, né, Jesus revelou para mim. Porque muitas vezes Moisés falava com Deus, né? Isso significava o quê? Que para aqueles espíritos daquela época, qualquer mensagem de grande relevância e que tinha aquele rótulo, né, de verdade, os espíritos se manifestavam através de Jesus, dizendo assim, eu sou Yahvé, aquela coisa toda, né? Yahvé quer dizer, né, eu sou, né? Então, eles falam através desses comunicados. Então, muitas vezes assim, né, eu sou Jesus, ou eu falo em nome de Jesus, né? E isso é uma questão de impressões. E, na verdade, nós vamos avaliar, independente de qual é a fonte dessa informação, mas do conteúdo. Qual foi essa revelação? O que ela exatamente traz de positivo? Porque a gente lembra sempre, né, como Kardec falava muito sobre isso, quando o pessoal da igreja na época combatia, dizendo que esses espíritos de luz, com uma certa ironia falavam isso, né? Esses espíritos de luz são demônios revestidos que querem te enganar. E ele mesmo diz assim, né? Então o demônio está bem equivocado, porque tudo que esses espíritos falam é exatamente para afastar a maldade, né, o egoísmo e as sombras do coração das pessoas. Então a gente analisa, na verdade, não tem essa preocupação de avaliar a assinatura. A gente avalia o conteúdo. Se no caso do sermão falou, por exemplo, né, que Jesus revelou para mim, pode ser através de uma inspiração. Né, eu fiz parte desse meio, né, eu frequentei a igreja metodista durante um tempo, lá se vão 20 anos dessa história, e era muito interessante que algumas vezes você estava fazendo uma palestra, né, você via assim, um pastor fazendo uma palestra, ou você via alguém fazendo um estudo, e ele dizia assim, né, isso foi inspiração de Jesus. E foi mesmo, por que não? Já que nós temos tantos espíritos que trabalham com esses grupos, que atuam como braços, né, de Jesus na condução da humanidade, nesses valores cristãos e tudo mais, então pode ser. Para eles, essa ideia de Jesus, o Espírito Santo, é importante. Pois você fala para os católicos, um santo falou isso, Jesus falou isso, um anjo falou isso. Para nós espíritas, um espírito falou isso. Então, na verdade, a gente não tem que se preocupar com a assinatura. A gente se preocupa com o conteúdo, avalia exatamente se aquele conteúdo é bom, se aquilo leva esperança para as pessoas, se aquilo leva paz e tranquilidade para o coração delas. E que cada um fale em nome daquele que acredita, daquele que se sente feliz. Né? Não cabe a nós tirar das pessoas aquilo que para elas é uma sustentação moral. Se foi Jesus que revelou, então está ótimo, que assim seja. Mas o que ele falou para você foi sincero ou não? Né? Mas o engraçado é que nas igrejas só entram anjos e revelações sempre de Jesus, né? E no centro são demônios. Mas é uma questão de preconceito, né? Então é uma questão de concorrência religiosa, de falta de compreensão, que da nossa parte, que somos espíritas, a gente aplica a compreensão que vem dessa essência verdadeira dos ensinamentos. Se aquelas pessoas nos devolvem com crítica, né, então o problema é delas, não nosso. Né? Como a gente sempre diz, né, a doutrina espírita, ela não precisa de defensores, porque ela é aquilo que ela é. Então, na verdade, se a gente entra numa discussão, é muito mais porque a gente se sentiu ofendido por causa do nosso orgulho, do que para defender a doutrina propriamente dita. Então, na verdade, a gente quer se defender e não defender a doutrina, porque ela fala no amor, na verdade. Né? Kardec dizia isso, né? E falava assim, olha, não entre em polêmica se for apenas por polêmica. Se você quer discutir para a gente poder aprender junto, a gente discute. Se você quer discutir para bater boca, para tentar me convencer de alguma coisa e para tentar discutir, então a gente não tem tempo a perder. E é assim que a gente faz. Da nossa parte, é o exercício da caridade.
A caridade moral, quando a gente pega e diz assim, olha, eu sei que você acredita nisso e eu te respeito por isso. Ah, mas eu não concordo com o que você pensa. Então eu te amo mesmo assim, vamos comer uma pizza. Não se fala mais nisso. Então é essa compreensão que a doutrina espírita fortalece dentro de nós. É essa compreensão que ela te abre a visão de entender que as pessoas acreditam naquilo que elas precisam, acreditam naquilo que elas são capazes. Assim como nós que somos espíritas hoje, nós somos alvos de caridade do mundo espiritual muito mais do que a gente imagina. Que eles vão dizer assim, coitadinhos, né, eles são espíritas, mas eles se acham o máximo. E não é assim. Então, na verdade, é a fraternidade. Tira o rótulo do seu irmão que é pastor, tira o seu rótulo de você que é espírita, olha para o seu irmão como sendo seu irmão, como sendo uma pessoa que você ama, uma pessoa que você aprendeu a conviver e pronto. A gente tira, né, todas aquelas máscaras que nós utilizamos. Né? Eu não vou deixar de gostar de você se você não torce para o Corinthians, não vou deixar de gostar de você se você não é de São Paulo. Não importa, isso aí são circunstâncias da vida. Hoje você está assim, no passado você estava do outro lado. Então, se a gente olha para as pessoas por aquilo que elas são, a gente olha para as pessoas por aquilo que elas sentem, aquilo que elas buscam para serem felizes, a gente esquece todas essas barreiras que impedem as pessoas de se aproximarem uma das outras. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, né? O Bruno colocou, bom dia, Bruno. Né? Quando uma pessoa de boa índole trabalha com uma pessoa má, e isso por muito tempo, pode influenciar na boa pessoa? Olha, a influência é mútua. Né? A influência, você influencia com os seus valores e você é influenciado com os valores dos outros. Né? Então, tem uma passagem no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta assim para os espíritos por que o tumulto, contra as palavras, né? Não me lembro exatamente qual era, por que a maldade ela se prolifera com muito mais rapidez no nosso mundo? E os espíritos responderam, porque os maus são atrevidos e porque os bons são tímidos. Então muitas vezes a gente acha que bondade significa a gente baixar a cabeça e deixar o outro fazer o que ele quer. Muitas vezes a bondade pode ser um não que você fala, pode ser uma orientação respeitosa e fraterna que você dê para aquela pessoa, pode ser um silêncio para evitar uma problemática. Então, na verdade, todos nós nos influenciamos. Vence aquele que for mais convincente, não através da palavra, através da conduta. Porque você não pode simular ser uma pessoa boa. A bondade, ela brota das suas mãos com a maior naturalidade. Então lembra que eu falei para vocês assim do pensamento tem cheiro? Se você é uma pessoa boa, o seu pensamento ele exala flores, vamos dizer assim. Se você é uma pessoa má, o seu pensamento exala esgoto. E não adianta você querer enganar com perfume francês que você vai continuar cheirando esgoto. Então, assim, na verdade, o seu pensamento ele se reflete através da sua conduta. E a influência é assim, você se deixa influenciar ou não. Tem gente que diz assim, olha, eu chego no meu trabalho, eu chego na minha casa com o pensamento bem equilibrado, bem harmonizado, porque eu acabei de chegar lá do grupo de estudo, vim lá do centro espírita, fui lá numa festa que estava muito legal. Quando eu cheguei em casa, aquela pessoa estragou meu dia. Estragou seu dia porque você quis. Foi você que abriu a sua mente e absorveu aquilo de negativo que ela te passou. Então a gente, na verdade, esse equilíbrio, a manutenção desse equilíbrio para nós é um grande desafio. Porque aquele que te ofende, ele não tem escrúpulo para te perguntar se você se sentiu ofendido ou não, para te magoar ou não. Ele simplesmente fala aquilo que ele pensa, é da natureza dele. Agora, se por acaso, né, a gente lembra sempre, né, que aquela passagem de um monge que andava com seu discípulo, fazendo uma caminhada, e eles então passaram na beira de um rio. E ali tinha um escorpião que tinha acabado de cair na beira daquele rio e ele ia se afogar naturalmente. Aí então um monge pegou esse escorpião para poder tirar da água e ele levou uma picada. E aí o discípulo falou assim, mata esse bicho aí, por que ele te picou e coisa e tal? Aí o monge simplesmente falou assim, não, eu não vou matá-lo, porque ele me picar é da natureza dele. Ele faz isso para poder se defender, é o que ele sabe fazer. E eu não vou matá-lo por isso, por ele ser o que ele é. Mas eu vou me afastar naturalmente, eu não vou querer ficar perto dele para não ser picado de novo. Né? Então essa questão de nós entrarmos em sintonia com as pessoas que querem discutir, que querem agredir, que querem fazer maldade, é uma questão de opção nossa. Claro que conviver com um ambiente como esse é uma coisa complicada, né? Até porque a gente não tem empregos assim à sobra, né? Se você trabalha ali e você ganha seu dinheiro naquele local e você precisa daquele emprego, você tem que aguentar ali, engolir cobras e lagartos, né? Mas a bondade, ela também te dá ali aquela fortaleza.
Da pessoa chegar a falar alguma coisa para você, falar alto lá, aqui não. Você vai lá falar para tuas negas, você vai discutir lá na tua casa, comigo você não vai bater boca não. Então muitas vezes a gente acha que ser bonzinho é ser aquele que sofre o tempo todo. É como se fosse os cristãos do passado, que eram ali os mártires, né? Não, o leão pode me... Todo mundo acha, por exemplo, que os leões na época das arenas romanas, eles ficavam parados rezando, né? Você acha que não tinha cristão que corria também? Porque é o sistema de autodefesa, ele queria sobreviver, ele não queria morrer. Então todo mundo diz assim, porque o leão foi e estrangulou e destroçou o pescoço das pessoas, porque eles estavam rezando enquanto eles estavam sendo comidos. Conversa. A hora que os leões saíram ali, os pessoal saiu desesperado tentando fugir. Então é assim que funciona, nós temos um instinto e nós temos que preservar. Só que é a bondade que vai fazer a diferença, é a forma como você se comporta diante das pessoas que vai mostrar exatamente o seu caráter. Porque você pode ser como ela te agride e você agride de volta, e isso não te faz nem melhor nem pior do que ela. Ou ela te agride e você se defende, é aquela história de dar a outra face. Dar a outra face não é assim, ó, já que você bateu aqui, dá um tapinha também aqui do outro lado. Não é assim. Você bateu aqui, mas espera aqui, você não vai bater de novo não. Eu não vou te bater, mas você vai ter que aprender que você não pode bater de novo. Então a gente vai ter que aprender a conviver com essas diferenças. E essa bondade que a gente desenvolve, esses valores, eles fazem parte de nós. E nós só seremos atingidos por essas pessoas se elas quiserem. Algumas vezes você está num ambiente em que as pessoas ficam fazendo piadinhas, fazendo críticas, ironias e tudo mais. Chega uma hora que você pergunta, mas o que você quer dizer com isso exatamente? Você quer provar o que com isso? Você quer provar que é melhor do que eu fazendo isso? Você quer provar não sei o quê? Mas quando você percebe que chegou um momento que não tem mais conversa, fecha a porta, acabou. Ó, faz o seguinte, vai viver tua vida, eu vivo a minha, acabou. Então a influência é mútua. E é através do exemplo que você mostra exatamente aquilo que você é. Não porque eu sou cristão, porque eu frequento não sei aonde. Tá, eu quero ver no dia a dia que a gente vai conversar se essa tua cristandade, se essa sua frequência faz algum efeito na mudança do seu caráter. Assim que tem que ser pensado, né? Deixa eu ver aqui. O Barbudinho colocou, né? Outro dia entrou um polemista aqui na salinha, né? Lembra? Adorei a resposta que ele teve de todos, né? Absolutamente nenhuma, né? Pois é, né? Porque é assim mesmo, né? A gente vê qual é da pessoa, vê o que ela quer exatamente, porque eu me lembro no começo aqui dos nossos estudos, na nossa sala, né? A gente tinha assim aquele grupo, né? Que não tinha tanto volume como a gente tem hoje. Mas eu lembro que quando entrava uma pessoa e fazia uma crítica na área de texto, ele estragava meu dia. Eu mudava meu semblante, eu mudava meu tom de voz, simplesmente porque a pessoa escreveu uma coisa que não concordava aqui na área de texto. Se alguém chegasse e escrevesse assim na área de texto, Barbudinho, escreve aí assim, ó, eu não concordo. Pode escrever aí, por favor. Só para poder me provocar. Aí eu estou falando um monte de coisa, aí depois vem lá a pessoa que entra, nunca vi essa pessoa na vida, todo mundo falando, aí colocou discordo. Eu parava na hora, eu esquecia todo mundo que estava na sala e eu olhava para aquela pessoa. E ficava pensando, por que ela não está concordando comigo? A Vaninha vai e batona, tá vendo? Assim que ela fazia antigamente, ó. Não falava mais nada, ficava em silêncio, ficava quieto. Coitado do menino, tá vendo? Mas no passado era assim. Hoje não, hoje a gente começa a olhar para as pessoas e percebe exatamente que muitas vezes elas não sabem nem o que elas estão falando. Elas não conhecem a nossa sala, elas não conhecem a doutrina, elas não nos conhecem. Então elas têm um grau de tolerância, elas escrevem. Quando a gente percebe que a intenção dela é realmente tumultuar, ela é censurada na sala. E muitas vezes é até expulsa, dependendo do que acontece. Então é uma questão do que? Da gente desenvolver a tolerância. Porque no passado eu me sentia muito assim, porque o orgulho falava isso. Como essa pessoa ousa entrar aqui na sala e discordar do que eu estou falando? De repente eu falo, mas eu estou orgulhoso com o quê? Tudo aquilo que eu falo é aquilo que está escrito, aquilo não me pertence. Todo mundo está aprendendo junto e coisa e tal, então vamos lidar de uma forma diferente. É verdade, Miriam. Né? Essa questão do orgulho ele é mortal para todos nós. Se a gente não ficar vigilante com isso, de saber assim que as pessoas podem não discordar, mas a gente tem que saber por que ela não está discordando, simplesmente porque ela quer criar polêmica. Se ela quer criar polêmica, a gente vira as costas e deixa falando sozinho. Mas se ela começar a perturbar a sala, ela vai ser censurada, tem recurso para isso. Agora, o direito dela discordar pode ser legítimo. Eu posso estar falando alguma coisa que realmente esteja equivocada. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, lidar com essa personalidade, lidar com o nosso caráter, com as nossas fraquezas, que não é fácil. É muito difícil. Né? A Zilus colocou, todo mundo fica querendo me convencer converter ao verdadeiro cristianismo, né, como eles dizem. É uma prova de paciência. Sim,
É ali que você vai mostrar exatamente a diferença daquilo que você aprendeu de fato e daquilo que os outros aprenderam. Né? Jesus não tentava convencer ninguém, ele mostrava. E essas pessoas que fazem isso aprenderam de uma forma errada. Mas na verdade elas fazem as ilus. Eu defendi isso uma vez aqui na nossa sala, né? E talvez alguns não concordaram, e não sei se vocês vão concordar hoje, mas muitos daqueles padres que antigamente participavam das inquisições e matavam pessoas, eles eram pessoas de bom coração. Eles eram pessoas que faziam aquilo acreditando realmente que o que eles estavam fazendo era uma coisa boa. Claro que depois eles despertaram e perceberam que estava errado. Agora a gente tinha aqueles que eram maldosos, que eram egoístas, me fugiu a palavra, que eram perversos mesmo, né? Então, mas muitos outros, aqueles padres, faziam porque ensinaram eles a fazer. Tem uma pensadora, uma filósofa, chama Hannah Arendt, né? Ela é, se não me engano, ela é judia. E vai ter um filme dela sobre agora que vai sair, a Hannah Arendt, né? Se vocês puderem assistir, vocês assistam. Fizeram a biografia dela. E ela escreveu um texto falando sobre a maldade, né? E ela fez uma avaliação profunda sobre nazistas. Então ela comentava assim que havia um oficial nazista que ele era comandante de um campo de concentração. E muitas pessoas morreram naquele campo de concentração. E ela perguntou assim: será que aquela pessoa, aquele oficial, ele era uma pessoa má? Na verdade ele não era. Ele era apenas um oficial que estava fazendo aquilo que disseram que ele tinha que fazer. Ele estava cumprindo o trabalho dele. Qual era o trabalho dele? Cuidar daquele campo de concentração. Qual era a forma que ele tinha de cuidar? Castigar aqueles que se rebelavam. Então, na verdade, aquele espírito era muito mais ignorante do que maldoso. Ele simplesmente cumpria ordens. Então, na verdade, essas pessoas assim, dessas religiões, elas simplesmente repetem aquilo e fazem isso de bom coração porque elas aprenderam dessa forma. Da nossa parte, que temos um pouco mais de compreensão, e eu não falo nós espíritas, mas qualquer pessoa que tem um pouco mais de compreensão, né, basta você olhar para elas assim: eu sei que é sincero o que elas fazem, mas através do exercício de paciência, eu vou compreendê-la e vou mostrar que isso pode ser feito de modo diferente. Né? A Miriam colocou nelas: realmente desejam nos salvar por caridade, sim. Elas fazem isso por amor. Não tem os pais que dão ali uns tapinhas nos filhos por amor também, por educação? É um amor diferente, é o jeito que eles têm de amar. Tem pais que fazem diferente, tem pais que preferem agir de outra forma. Mas muitos pais fazem isso. Eu vou fazer isso hoje, mas no futuro você vai me agradecer. Só que no futuro acaba sendo bem equivocado. Aí depois o tempo passa e fala assim: meu filho, eu me arrependo de ter te criado desse jeito. Mas o que ele fez era sincero. Essa que está a diferença. Né? Então, a Liliane colocou também: às vezes estar em paz é melhor do que estar certo. Né? Estou aprendendo isso a duras penas. Né? Pois é. Ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor, né, Liliane? Algumas vezes é a provocação, a dor que vem até nós. Né? Já dizia o ditado, né? A religião não se discute. Né? Mesmo no meio espírita, não concordamos em alguns pontos. Né? O próprio Leon Denis falou isso, né? O espiritismo vai ser aquilo que os espíritas fizerem dele. Então, algumas vezes nós, no nosso bate-boca, a gente destrói exatamente a harmonia, que a gente não precisa de ataque evangélico, ataque de ateu, ataque de católico. Basta um espírito olhar para a cara do outro e começar a falar dos livros que ele leu. Aí o pessoal só vai ficar assim na arquibancada lendo os espíritas, se degladiando no meio da arena para discutir teorias, discutir temas. E todo mundo se esquece do principal. Né? Como disse Jesus, né? Sereis conhecido por muitos se amarem. E a pergunta é, né? Até que ponto nós nos amamos? Eu só te amo até o ponto que você concorda comigo. Se você não concorda, eu já não sou mais. Então nós somos meros desconhecidos dentro dessa própria lei. Né? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui em frente. Tudo certo até aí? Podemos seguir? Beleza aí, Bruno, que você perguntou também? Vamos em frente? Bom, vamos lá. No item número 12, né, que nós vamos agora encerrar aqui essa parte do nosso texto, se a palavra dos espíritos superiores só nos chega pura em condições tão difíceis, isso não é obstáculo à propagação da verdade? Essas condições difíceis que a gente fala são aqueles bons médiums, né? Porque como Kardec perguntou se havia médiums perfeitos, os espíritos disseram, né? Não temos os perfeitos, mas temos os bons, que são raros. Né?
Então, nesse caso, somente os bons médiums trazem boas mensagens. Então, Kardec disse, se é tão raro encontrar médiums assim, quer dizer então que os espíritos têm uma dificuldade enorme de trazer as suas mensagens. A resposta deles disseram assim, então, né, que se é um obstáculo à propagação da verdade. Não, porque a luz chega sempre ao que a deseja receber. Aquele que deseja esclarecer-se deve fugir das trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que consideras como personificações do bem não atendem de boa vontade aos que têm o coração manchado de orgulho, de cupidez, né, que é a ambição, a falta de caridade. Que se livrem, pois, de toda a vaidade humana, os que desejam esclarecer-se e humilhem a sua razão ante o poder infinito do Criador. Será essa a melhor prova de sua sinceridade, e todos podem cumprir essa condição. Então, quer dizer, todos nós podemos, através de um livro, muitas vezes eu te dou um livro para você ler, para vocês lerem, e cada um vai fazer uma interpretação diferente. Algum vai olhar e dizer assim, nossa, eu vi uma mensagem tão bonita naquele livro, que mexeu comigo, é algo que eu vou tentar colocar em prática. O outro lê o mesmo livro e diz assim, não gostei desse jeito desse cara falar. Ele fala de um jeito todo diferente, do jeito todo estranho. Aí o outro vai ler e vai dizer assim, nossa senhora, quanta besteira que esse cara está falando. Isso porque ele está falando de fantasias, né? Então, cada um vai ver de uma perspectiva diferente. Eu já comentei com vocês da gente fazer um exercício. Vamos supor que a gente vá até a Pinacoteca do Estado aqui em São Paulo e a gente se depare, né, numa exposição de artistas que são ali, que fazem trabalhos abstratos, né, aqueles quadros com cores, com traços, né, que não tem nenhum significado claro. Aí nós vamos parar em frente a esse quadro durante 5 minutos e depois cada um vai fazer uma redação para poder descrever aquilo que viu. Nós vamos ver pessoas que vão avaliar o conteúdo daquele quadro como sendo algo que não entendeu, o outro vai falar das combinações de cores, o outro vai falar da suavidade ou da agressividade dos traços, o outro vai falar da técnica, né? Da técnica que aconteceu, e o outro vai dizer assim, olha, sinceramente não entendi nada. Cada um vai dar interpretação de acordo com o seu grau de conhecimento. Tem uns que param, ficam assim olhando, né? Não entendi nada, vira as costas e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Tem outros que até sonham com aquele quadro. Isso por quê? Porque cada um faz uma leitura diferente. Então, na verdade, quando você busca, né, quando a sua mente está numa sintonia mais elevada, em que você busca tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é do bem, mesmo compreendendo, essa bondade não significa ignorância. Eu posso até achar que o espírito fantasiou um pouco, mas na verdade eu estou procurando aquilo que tem de positivo na mensagem dele. E é essa mensagem que vai fazer a diferença. Então, quando eu tenho o coração aberto para aceitar aquilo que tem de bom, de belo, de nobre do mundo, isso vem até mim de uma forma muito natural. Tanto que tem gente que diz assim, olha, eu sou muito feliz pelos amigos que eu tenho. Tem gente que diz assim, não consigo encontrar nenhum amigo. Alguma coisa está errada. Ou muitas vezes eu estou procurando no lugar errado, eu estou procurando do jeito errado, ou o meu modo de pensar está errado. Ou realmente eu sou um azarado, né? O que é o último caso, mas normalmente a culpa é minha. Então tudo é assim para nós. Os espíritos estão falando o tempo todo. Basta que nós saibamos ler o que eles estão falando. Mas tudo vai depender do que eu estou buscando. Se você vai numa festa, você vai encontrar nessa festa uma diversidade de ideias, de visões, de sentimentos. É você que vai se sintonizar. Você pode chegar numa rodinha de pessoas e começar a conversar sobre assuntos interessantes. Você pode chegar num outro grupinho que só está interessado em fazer uma farra na festa, em pegar um, pegar outro. Você pode ir num outro grupinho que está apático, esperando a festa acabar e só falando mal do que aconteceu. Festa de casamento é assim, né? Você vai na festa de casamento, tem gente que come de graça e ainda fica falando que a comida está fria, né? E na verdade você foi lá para comemorar a união, para comemorar a felicidade dos noivos. Você foi um convidado, né? Eu estou te convidando para que você seja testemunha da união de amor que eu vou ter com a minha noiva. E você vai lá para falar mal da roupa que ela está vestindo. Você vai falar mal do salgadinho que está frio. Tudo é uma questão do quê? De sintonia. Você pode dizer assim, olha, sinceramente eu não gostei da comida.
Mas a festa estava maravilhosa, eu espero que vocês sejam muito felizes e tal. Tudo é uma questão de perspectiva. Se nós elevamos a nossa visão e vemos o belo da vida, tudo que é de belo nós atraímos. É uma questão da lei da atração, né? A Sandra perguntou ali em cima, né? Se eu sair da internet, né, e caio, estou na praia. Né? Pois é, que beleza, né? E como eu agora tenho meu quarto agora na praia, né, com a sua voz, né? Que maravilha, hein, Sandra? O verão, uma praia, um bom estudo, bons amigos. Esse é o paraíso na Terra, não é não? Só faltava assim aquele potinho de sorvete, uma água de coco, aí você não precisava fazer mais nada da vida. Que beleza, né? Então, meus amigos, a gente fecha por aqui o nosso estudo. A gente para aqui no item número 12 e depois a gente vai na questão número 12, né? E depois vai para a questão 227. A partir dessa 227, Kardec começa a analisar de novo tudo aquilo que foi falado sobre a influência moral do médium. Porque o que a gente viu até agora foi aquela entrevista que foi feita, né? Que o espírito, né, ou os espíritos foram conversando com Kardec sobre essa questão da influência. Agora Kardec vai fazer a sua avaliação. Esse era o papel importante dele como codificador. Quando a gente fala em codificador, dá a impressão de que Kardec era apenas um bibliotecário. Ele juntava as páginas, grampeava e colocava na ordem. E depois colocava na estante, né? Que não. A função de codificador dele era pegar as orientações, todos os ensinamentos que os espíritos traziam, e ele fazia então uma avaliação com o seu bom senso, com o seu conhecimento, e tentava traduzir e interpretar aquilo que os espíritos faziam. Por isso que ele é um codificador. O codificador é aquele que faz um código. A doutrina espírita ela tem um código de ensinamentos. E esse código de ensinamentos é o que nós estudamos na codificação. É muito comum a gente falar assim, porque Kardec era o codificador. Aí você pergunta, mas o que é codificador? Ah, não sei, é o nome que deram para ele. Então, na verdade, esse é o papel dele. O nosso código, que são todos esses ensinamentos que chegaram para nós, eles foram passados, né, primeiro pelo crivo da razão, né, ou seja, pela avaliação, pela análise, pelo entendimento, pela crítica. Foi organizado de uma forma didática para que nós pudéssemos entender, e o responsável por isso foi Allan Kardec, junto com todas as pessoas que trabalhavam com ele lá também. Porque ele não fez isso sozinho. Ele tinha na Sociedade Parisiense um grupo de amigos que estudavam junto com ele, que faziam as análises, que respondiam as cartas, que faziam tudo. Porque se Kardec fosse fazer tudo, ele não dormia nem comia, né? Ele simplesmente viveria em função de tudo isso daí. Então ele tinha um grupo que trabalhava com eles, como tinha os espíritos também que o ajudavam na melhor clareza, no melhor entendimento. Por isso que ele é chamado de codificador. Então nessa parte 227 nós vamos estudar a avaliação de Kardec sobre tudo aquilo que foi falado a respeito da influência moral dos médiuns nas comunicações. Esse é um texto um pouco longo, né? 227, 228, 229, 230, 230... vai ser um texto longo, que a gente vai demorar mais uns 2 ou 3 estudos para poder absorver tudo aquilo que Kardec traz para nós aqui, além, né, da comunicação de Erasto aqui no final, que era Erasto era um colaborador de Paulo de Tarso, naquela época, né? Alguns chamam de discípulo, outros chamam de colaborador, e então ele veio ajudar no trabalho da codificação de Kardec, fazendo parte daquele grupo de espíritos instrutores, né? De que São Luís também fazia parte. Então a gente vai entrar na questão 227 no nosso próximo estudo na quarta-feira. Se eu não me engano, hoje é dia 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... 31. 31 cai numa quinta-feira, pessoal? Vê para mim, por favor, aí, se vocês tiverem um calendário próximo. Qual vai ser a nossa última quinta-feira do mês? Quarta-feira, se lua de 31. Então, quinta-feira agora vai ser o nosso último estudo. Vai ser o último estudo, ó. Vai ser o nosso tema livre. Tá? Então, lembrando que quinta-feira agora, dia 25, vai ser o nosso tema livre. Então, prepare as perguntas de vocês para que nós possamos desenvolver o nosso estudo, né? Deixa eu ver aqui, o Barbudinho colocou, né, sobre tal, né, tem algum livro que fala da participação de cada espírito na codificação? Olha, tem um livro, Araci, que foi produzido, inclusive quem me deu de presente foi nosso amigo Reinaldo, né, que veio desencarnar semana passada, no domingo, né, domingo último. O Reinaldo me deu um presente chamado assim Espíritos Codificadores. Ele é um livro que foi escrito, foi publicado pela Federação Espírita do Paraná, pela FEParaná. E ele tem ali um resumo, uma biografia de todos os espíritos.
que é bem interessante. É um livro que não é muito... É um livro simples, né? Inclusive, esse mesmo livro, na verdade, ele também foi publicado na internet pela própria federação. Então, dá uma procura coloca assim, Espíritos da Codificação, Federação Espírita do Paraná. Aí ele vai ter ali um pouco de cada espírito que participou na codificação. Não, eu acho que é publicado no site direto, Silvia. Tá? Eu acho que não é em PDF. Então ele vai falar sobre Erasto, sobre São Luís, sobre Fénelon, sobre Cáritas, sobre vários espíritos. Tá? Então dá uma procuradinha lá que vocês vão achar. Se por acaso não tiver mais no ar esse site, adquira o livro que vale a pena ter, que é bem legal. Que eles colocam foto de algumas dessas personalidades e tal. Vale a pena conhecer. Tá legal? Bom, eu vou passar agora para nossa amiga Regina, que vai tentar agora de novo, né, Regina, fazer o nosso encerramento. E amanhã a gente está de volta, né, fazendo o estudo do nosso livro Obras Póstumas. E nós estamos estudando sobre médiums. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Um instantinho. A gente está no item número 38, né, falando sobre os médiums. Então, eu achei que tinha algum subtítulo, mas já é o próprio subtítulo. Tá, então amanhã a gente volta para fazer Obras Póstumas.